Boa tarde, pastor Hamilton. Muito boa tarde, Vitor. Pastor, na qualidade aí de executivo da Convenção Batista Fluminense, ainda há pouco tempo ainda nesse cargo, qual a avaliação que o irmão faz desse período à frente aí da parte executiva da Convenção, do trabalho do irmão? É sempre um aprendizado, né? A gente continua aprendendo e a cada dia a gente procura olhar aqueles que de algum modo são referência e que têm uma história que registra progresso e evidente sabedoria. Então procurar olhar para os acertos daqueles que passaram e daqueles que ainda estão atuando, que são colegas em outras convenções, olhando para isso a gente cresce um pouquinho. Pastor, a Convenção Batista Fluminense é a maior convenção batista estadual da América Latina, talvez do mundo. E quais são os desafios que a convenção tem? Servir as igrejas é o principal desafio. E tantos outros que servir as igrejas implica em muitos outros desafios e demandas que são muito expressivas na área missionária, na área de evangelismo e missões, na área de serviço e ação social, na área educacional. Nós precisamos abraçar uma educação com uma confessionalidade legítima e que seja significante para o nosso povo e para a comunidade de um modo geral. Pastor Hamilton, nós temos aí um relacionamento muito próximo da Convenção Batista Fluminense Sim. com a Convenção Batista Brasileira. Sim. Esse relacionamento está cada vez mais próximo, porque nós temos uma discussão muito séria com relação ao denominacionalismo, ao pós-denominacionalismo. Como o irmão vê isso? Olha, eu acredito que a cooperação é uma via de demonstração de unidade. A unidade ela é necessária, a unidade deve ser preservada e nós somos cooperadores e desejamos intensificar essa parceria com a Convenção Batista Brasileira. Aliás, nós temos uma história, a gente precisa olhar para trás, não estamos aqui por acaso. Então, quebrar essa unidade, de algum modo, é desconsiderar toda uma história que existe e uma história bonita de ser recordada. Eu acredito que essa parceria propiciará, obviamente, evolução nesse relacionamento, crescimento. Parceria, a gente sempre fala de parceria como uma via de mão dupla, né? Nós abençoamos a Convenção Brasileira nos abençoa, nós abençoamos as associações também nos abençoam. De igual modo, nosso relacionamento com os pastores e líderes da denominação é uma via que é de interatividade, uma via de interatividade onde a unidade deve ser um objetivo a ser alcançado e mais que unidade, eu tenho dito algumas vezes que a gente precisa da unanimidade. Embora recentemente, aliás no final do século passado, ficou muito conhecida a afirmação de que toda unanimidade é burra. Um escritor fez essa citação, citando inclusive filósofos antigos que já tinham feito tal assertiva, dizendo que toda unanimidade é burra, quem pensa com a unanimidade não precisa pensar. Eu vejo a necessidade de unanimidade, sim, no contexto da igreja, como fruto da ação do Espírito Santo. Nossos primeiros irmãos, nos primórdios da fé cristã, da igreja chamada primitiva, o testemunho no livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos, diz que eles perseveravam unânimes nas orações, no partir do pão, enfim, na mutualidade. E eu vejo que isso somente é possível quando conseguimos um nível de espiritualidade tal em que
os interesses do reino suplantam nossos próprios interesses e a gente abre mão, conforme os irmãos da igreja primitiva fizeram, abriam mão de suas propriedades. Eu diria, em outras palavras, precisamos abrir mão de nossas prerrogativas e até mesmo renunciar em prol dessa unidade do interesse comum, da coletividade, o que a gente poderia chamar de unanimidade como resultante de um milagre, que seria a quebra da lei natural. A lei da natureza, quando é quebrada, é um milagre que acontece. E a gente ora para que esse milagre ele ocorra. E só Deus pode fazer isso, somente a ação do Espírito Santo pode levar a igreja a caminhar nesse sentido. Pastor, o estado do Rio de Janeiro é certamente um dos menores da federação. Talvez seja um pouquinho maior do que o Sergipe, Alagoas e alguma coisa próximo do Espírito Santo, né? Sim. Mas, em termos batistas, ele é o maior estado, é onde tem o maior número de pastores, é onde tem o maior número de igrejas, e junto com a Convenção Carioca. Mas mesmo não tirando a Convenção Carioca, que é só da capital do Rio de Janeiro, sim, ainda o interior ainda é maior do que todo mundo, em termos batistas. sim. Existe algum planejamento ainda para crescer mais Sim. da Convenção Batista Fluminense aqui no interior do estado do Rio? Olha, eu vejo a necessidade de intensificarmos missões urbanas. Vejo a necessidade de disseminar o Evangelho também para outros lugares dentro das grandes cidades, porque existem bairros em nosso estado que são maiores do que algumas cidades do interior. Então, quando a gente fala de gente, de salvação, de alcançar pessoas, a gente está falando de algo muito precioso. E as ações estratégicas devem considerar a quantidade de pessoas que a gente vai alcançar. Alguns dizem que quantidade não é importante. Quantidade pode não ser importante se você não estiver falando de salvação e de gente. Então eu vejo como importante uma ênfase em missões urbanas sem que sejamos cegos em relação ao Brasil e ao mundo. Tanto que a palavra do Senhor, direta da Bíblia Sagrada, Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, disse: ser-me-eis testemunhas. O livro de Atos registra a palavra do Senhor que diz: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém. Então, Jerusalém não pode ser esquecida. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Eu acredito que essa visão é global, seja abençoadora. Não podemos fechar os olhos. Por exemplo, acabamos de fazer, e a coisa recente, do início da nossa gestão, uma parceria com Aracaju, estado de Sergipe, para plantar uma igreja. Foi a primeira parceria interestadual e nós estamos cooperando com a plantação de uma igreja. Temos apelos de outros estados, como Minas Gerais e em Sergipe. Existe uma aldeia indígena demandando presença missionária e há pessoas desejando ir. E nós precisamos mobilizar recursos para atender essas demandas, cooperando também com missões nacionais, que também dá a sua contrapartida em missões urbanas através das suas cristolândias. Então, eu acredito que seja uma engrenagem onde a visão do todo não pode impedir, de repente, acho que eu estabeleci uma confusão. A visão local não pode impedir a visão do todo. Ou seja, o fato de eu reconhecer que preciso investir em missões urbanas não pode me cegar em relação às necessidades do Brasil e às necessidades do mundo. Acho que o interesse deve ser o mesmo, a estratégia, obviamente, a gente tem que analisar os resultados e isso pode direcionar o tempo de nossa ação.